How? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao primeiro Movida, podcast de cultura da Matinal em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com o Cine Bancários. Eu sou o Roger Lerina. Eu sou o Marcelo Perrone. E a gente está iniciando, então, esse novo projeto. Provavelmente você já nos acompanhava antes no Cineclube Matinal, que era um podcast de cinefilia, que já teve 40 episódios. A gente começou a transmiti-lo, né, Marcelo, em abril. 10 de abril de 2025. Mas conversando, nós achamos que poderíamos ampliar o nosso escopo de assuntos para incluir outras manifestações culturais, outras atrações. Então a gente vai falar a partir de agora também de música, de artes visuais, de teatro, tudo que está rolando em arte e cultura, especialmente aqui na capital gaúcha. Mas, gente, o cinema continua no nosso coração, é central aqui para o nosso programa, tanto que a gente vai ter sempre pelo menos um bloco do Movida dedicado às estreias de cinema e também a dicas de filmes, tanto nas telas grandes quanto nos canais de streaming. E para provar que a gente é ainda muito fiel ao cinema, a gente está começando esse novo projeto, o Movida, falando do Fantaspoa, que é esse festival que foi assunto do nosso segundo episódio, né, Marcelo? Exatamente, um ano atrás. Um ano atrás a gente estava anunciando a 21ª edição do Fantaspoa e agora, né, a gente tem a alegria de estar recebendo aqui dois Joões Pedros. Sim. Né? O João Pedro Fleck, que esteve conosco, então, em 2025, naquela segunda edição do Cineclube Matinal, e João Pedro Teixeira. Ambos são produtores executivos, respondem pela direção geral e também pela curadoria do Fantaspoa, junto com o Nicolas Toncho. E bem-vindos, garotos. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Quando que começa o Fantaspoa, 22ª edição, e quais são os locais esse ano que vão estar recebendo em Porto Alegre? A gente vai ter a nossa abertura no dia 8 de abril, que acontece lá no Instituto Ling. Vão ser 2 sessões musicadas do Fausto, que infelizmente já estão com seus ingressos esgotados. Então também tem esse lado bom para nós também, né? De saber que essa abertura assim está completamente esgotada. Daí a partir do dia 9 a gente abre em todos os espaços, que são Instituto Ling, que vai estar recebendo algumas sessões do meu filme favorito, com Roger Lerina e alguns convidados especiais. Todas as sessões, as masterclass, no caso, atividades formativas. E vamos ter uma sessão especial de um filme que ganhou o Fantaspoa, que a gente nunca teve a chance de passar em sala, que é a História do Oculto, com o diretor Christian Ponce, que depois dirigiu Abraço de Mãe lá para Netflix. Daí saímos de lá, vamos para Sala Redenção, que vai estar recebendo todo o pacote de nada menos do que 150 curtas desse Fantaspoa 2026. Nossa. E aí vamos para as 3 salas que recebem os longas-metragens. Aqui onde estamos nesse momento, no Sindicato dos Bancários e Cine Bancários, a Cinemateca Paulo Amorim e a Cinemateca Capitólio. Esses 3 espaços dividem aí toda a programação, que são aproximadamente 90 longas, né? Isso, são 82 em competição e algumas apresentações especiais. Bom, e esse circuito é super importante porque já se mostrou que é o melhor para o Fantaspoa, né? Aqui no centro, aqui, porque as pessoas saem de uma para outra sala, são todas salas próximas. A gente assim. já teve algumas tentativas de configuração um pouquinho menores, algumas até um pouco maiores, mas assim, para nós, ter os longas em 3 salas, e todos em horários que, como tu falou, Perrone, pode sair de uma e ir para outra. Tem filmes que são mais curtos, que é tipo 70 minutos. Então veja o primeiro aqui, primeiro no Capitólio, o segundo no Bancário e o terceiro na Casa de Cultura, funciona perfeitamente. Isso é muito importante, assim. E o Fantaspoa, eu dei uma olhada aqui na programação, continua um evento superlativo, né? Desde a primeira edição, eu tenho um orgulho, assim, de dizer que acompanho desde a primeira, assim, das primeiras conversas com o João, de como a gente achava, assim, a empolgação de vocês para erguer esse festival, de como e no que se ele transformou. Porque antes tu achava assim, não,
troço não vai nunca ser desse tamanho todo que se parece. E realmente, hoje já é redundante a gente falar da importância do Fantaspoa no circuito cinéfilo brasileiro, latino-americano, até mundial. E eu queria, João, que tu desse como a gente sempre faz isso, dar uma destacada assim do que é aquilo que tu considera imperdível, quem são os diretores que vão estar aqui, porque um dos destaques do Fantaspoa sempre foi ter a presença de diretores internacionais, nacionais, mas sobretudo o que mostra a força, assim, o prestígio do Fantaspoa é a quantidade de gente de vários países que vem para cá, assim, para acompanhar o lançamento de seus filmes, conversar com o público. E isso é um diferencial, assim, muito impactante em termos até de festivais mundiais, assim, né? Eu acho que na questão do prestígio, o que mais diferencia nós esse ano e o que realmente nos deixa tão orgulhosos nessa trajetória aí de 22 anos, faz mais ou menos uns 10 que a gente é membro da Associação Méliès, que é aquela rede europeia que congrega os 25 mais importantes do mundo inteiro. Faz 3 anos que a gente passou a dar um prêmio pro melhor curta europeu através dessa associação. E esse ano, pela primeira vez na história, um festival de fora da Europa, que é o Fantaspoa, vai estar passando a premiar, e daí não é só simbólico, mas também com um belíssimo troféu, o Méliès de Prata para melhor longa-metragem europeu do ano, que no final do ano concorre ao Méliès de Ouro, que é entregue lá no Festival de Sitges. Então, assim, isso assim demonstra qual é a potência que o Fantaspoa chegou assim, depois desses 22 anos. O Sitges é o Fantaspoa da Europa, né? Todo mundo, né? Foi bem elogioso. A gente tem 22, eu fico muito orgulhoso, mas Sitges vai bater 60 e dá para se dizer, se não é o principal festival de toda a Espanha, no mínimo o segundo, sabe? Então, Isso. Não, isso também significa que o Fantaspoa é o primeiro festival fora da Europa a ser um membro permanente. Né, da associação. Isso nunca tinha acontecido na história. A associação tem 40 anos e é a primeira vez que algum país, não é nem só latino-americano, qualquer país não europeu se torna membro permanente da associação. A gente já falou aqui a respeito dos convidados, convidadas nacionais e internacionais que vêm todo ano para o Fantaspoa. Dessa vez é uma centena, né? Eu acho, como vocês estão falando. Alguns eu acho que vocês já citaram aqui, mas eu queria lembrar assim, alguns outros nomes de gente de fora do país, ou mesmo do Brasil, que vem para cá. Acho que a gente pode começar destacando talvez o Cris Mars Pilheiro, que ele é um cara que ele é um famoso diretor de videoclipes nos Estados Unidos. Ele fazia clipes da Ariana Grande, do Coldplay, não sei mais de quem, de muita gente. Assim. E aí ele tá vindo com o primeiro longa-metragem dele, que é Apopheniacus, que é com o Shangan, que é famoso por fazer filmes da Marvel, e Gilmore Girls também. E aí que é uma pegada bem tarantinesca, assim, em episódios, muito violenta, que fala sobre os impactos do deepfake na sociedade atual. Esse é um cara que eu acho que vai ser bem, bem legal de acompanhar o debate dele. E ele vai dar um curso gratuito no Link também sobre direção de videoclipes. A gente vai ter os 2 diretores que são, nesse momento, assim, os mais sêniores do festival. Um já veio há muitos anos, é a 7ª vez que ele vai estar vindo para Porto Alegre. E esse ano a gente vai estar tendo a honra mútua, a gente falou, né? Que é de presentear o Pedro Ribeiro com o prêmio pela carreira dele. Ele vai estar aqui, ele vai estar comentando o que é talvez a grande obra dele, que é exatamente o Psiconautas, que é o filme pelo qual ele ganhou o Goya. Junto com isso, ele vai estar também comentando Anomalisa, lá no meu filme favorito, no Ling. E talvez a coisa mais interessante que ele vai fazer é uma palestra lá no Ling, que ele vai estar falando o que faz com que um filme se torne verdadeiramente memorável. Não bom, não especial, mas memorável. Esse é o tópico da palestra dele. E junto com o Pedro Ribeiro, o outro que seria o sênior do festival, se chama Alberto Siama, também um diretor, roteirista espanhol, mas que passeou pelo mundo inteiro, tanto que já dirigiu nos Estados Unidos, já dirigiu na Inglaterra. Hoje em dia ele mora na Inglaterra e ele vai estar apresentando o primeiro longa-metragem dele, que é A Língua Assassina, aqui no Cine Bancários. Vai estar apresentando também... Uma demência essa língua assassina. Demência total. Também lá no... É literalmente o que o título promete. Não, né? exato. Também vai estar fazendo meu filme favorito, O Dia da Besta. O Dia da Besta, Do de Alex Alex Iglesias, Iglesias, que é um amigo pessoal dele, que foi quem deu a permissão direta para o filme passar. E vai estar apresentando o novo filme dele da Bolívia. Isso, uma coprodução. Uma coprodução Inglaterra, Bolívia e Espanha, que se chama Cielo, que é um belíssimo filme, o Roger já assistiu. E essa sessão vai ser lá no Capitólio. Assim, esses 2 são interessantes porque eles são diretores assim, já muito conceituados na indústria. Mas eu acho que talvez o ponto mais interessante para nós, enquanto pessoas, eu tô com 43, tu tá com 35.
As crianças, né, Mas, Marcelo? É o ano. Eu sei, a gente continua jovem, né, vamos dizer. Mas é o Jovens ano cansados. no qual a gente percebe que talvez, não vou dizer a maioria, mas que tem um número muito significativo de diretores mais novos que nós. A gente tem muitos diretores que acabaram de passar por South by Southwest. Tem até filme da Berlinale que a gente já está passando de diretores que estão na faixa assim, de 30 a 35. Isso um dia ia acontecer, né? Passa o tempo para todo mundo. 22 anos fazendo um festival, né? Então, Não ia ser Legal. diferente. Para vocês, mas vocês estão ótimos, Com tá tudo certeza, bem. Mas o que eu acho assim, sensacional é a gente tá já fazendo a 22, mas a gente não perde a gana que o Perrone Claro, falou no claro, início, sabe? sim. A gente viu festivais assim que passaram, vamos dizer, a barreira dos 15 e começaram a entrar numa mesmice ou tá se acostumando e Entendi, trazendo sempre o mesmo. Por exemplo, é só tu pegar as festas do Fantaspoa que o pessoal vai ver que é um mundo totalmente diferente que a Verdade. gente realmente proporciona. A festa de abertura que vai ser lá no Insano do dia 11 de abril vai ser o baile de formatura da Carrie. Então, assim, a gente não para, sabe? A gente vai trazendo coisas vai ter banho de novas. sangue. Vai ter Vai muitas ser surpresas. surpresa. Surpresa. Olha, Exato. aliás, por citar a Carrie estranha, uma das características do Fantaspoa também, especialmente nos últimos anos, é marcar as efemérides, né? E a gente tem tido nas últimas edições sessões muito interessantes, inclusive não apenas durante o Fantaspoa, até antecedendo o Fantaspoa, que são sessões musicadas de filmes históricos que normalmente estão completando 100 anos. É o que tem acontecido nos últimos tempos. Vocês vão exibir, como o João já falou aqui, o Fausto do Murnau, que é de 1926, portanto centenário, mas tem um acompanhamento musical, queria que vocês falassem sobre ele, e também o Carrie que está fazendo 50 anos, a gente até já comentou, né, no Cineclube Matinal, que é o nosso podcast que antecedeu o Movida, e que é um filme também absolutamente antológico. Então fale um pouquinho desses marcos aí que estão sendo celebrados nesse Fantaspoa. É que eu acho que, primeiro, que as sessões musicadas se tornaram uma parte fundamental do festival, né? Não tem como realizar o Fantaspoa sem ter as musicadas. E é difícil escolher, né? Tantos filmes que tem, clássicos para escolher. Daí essa questão das efemérides se torna uma forma de marcar, né? De facilitar a nossa curadoria. E a gente também de marcar os está marcando. centenários, né? Claro. Exato. E então, esse ano vai, como tu disse, vai ter o Fausto, né? Já teve As Aventuras do Prince Ahmed lá no Ling. Todas as sessões musicadas são no Ling, né? Que é um grande parceiro nosso. E aí agora vai ter o Fausto como sessão de abertura com o violonista argentino Herman Suani. Que já teve aqui antes, né? Essa vai ser a Eu acho que é número 6 que ele vai estar musicando. que é um cara talentosíssimo, assim. É muito bom mesmo o acompanhamento dele. Exato. E aí a gente vai ter uma sessão da Carrie também, que completa 50 anos agora, que não vai ser musicada, claramente, nem vai ter o De Palma, mas vai acontecer no Capitólio dia 11, antes da festa. E vai Então, ter o que mais? E vai ter, antes da sessão da Carrie, vai ter o Curta Lick Me, que foi gravado o ano passado por diretores que frequentam o festival durante o Fantaspoa do ano passado. Ah, que bacana. E aí vai ter a grande estreia do Curta antes da sessão da Carrie. Pô, que legal. João, como é que tá a representatividade brasileira, assim? Porque o Fantaspoa também sempre é uma grande porta, assim, para a exibição de cinema de gênero, nem do Brasil, que tem é muito difícil, às vezes, de chegar no circuito, são poucos que conseguem, né? E eu vi ali pela lista, assim, que tem muitas coproduções, né, de cinema brasileiro, até internacionais, assim, que eu acho que é um caminho interessante também, né? Em curtas, assim, tá muito forte. Tem muito curto nacional muito bom. E para dizer para vocês, assim, curtas a gente está recebendo agora na média de uns 120 a 150 por ano, que demonstra, assim, que tá a pujança da produção aqui mesmo. E, surpreendentemente, em longa, a gente ficou com uma seleção de 6, 7 em competição no final, mais 2 em sessões especiais, sendo que um é produzido pela gente, que é o Remanente do Capel Furman, e o outro é Os Infiéis, dirigido pelo Thomas Fleck. Mas eles que estão em competição, esses 6 foram escolhidos entre mais de 50 inscrições. Então, assim, o recorde, né? foi o de recorde. questões de filmes Então, o que a nacionais. gente mostra, assim, é a questão de quando a gente começou o festival 22 anos atrás, claro, tem toda a questão do cinema tá parado, da gente ter vindo lá do final da Embrafilme, tá ali no início da retomada. Mas, cara, de saber que em 2026, 22 anos depois, a gente chega a um número de 50 produções, isso só as que inscreveram, né? Fora que tem gente que fez o filme, é um baita filme e não pegou o prazo.
tem que segurar minha Premiere para ser no festival internacional, e daí a gente vai nesses meandros, assim, mas inscrições vieram mais de 50 longas nacionais. Pô, que legal. Legal. Eu queria perguntar para vocês também a respeito do João Fleck estava falando dessa mudança, né, que aconteceu nesse período todo aí de história do Fantaspoa, de ter cada vez mais títulos nacionais inscritos. Isso também reflete, num certo sentido, uma mudança, eu acho, de como o mercado e o público em geral vê o filme de gênero, que sempre foi muito forte, na verdade, mas às vezes era considerado como de nicho. Filme B. O filme B mesmo. Tinha um estigma, né? Um estigma. O que, de novo, nunca se encontrava respaldo na realidade. As pessoas sempre foram muito ao cinema, talvez até mais, para ver esses tipos de filme de gênero do que ver outros tipos, mas eles eram, né, mais escanteados ou vistos como, né, mais esnobados. E a gente tem visto que ganha, inclusive, também um prestígio artístico, intelectual, etc. E, bom, agora no Oscar a gente viu Pecadores, por exemplo. A Hora do Mal, né? Que é um filme A de Hora terror. do Mal, ganhando o Oscar, né? Uns anos atrás, do Tudo no Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Exato. É um filme E assim a fantástico. gente pode citar vários E assuntos. que foi uma conversa que eu fiquei tendo com algumas pessoas que, de maneira alguma, eu diria que Uma Batalha Após a Outra é um filme de drama, né? Não, um filme que perfeitamente claro. encaixaria no universo fantástico se fosse feito com baixo orçamento e mandassem pra nós. Eu porque a gente- selecionaria na hora. Totalmente. E a gente pode até colocar o agente secreto, por que Também. não, né? Com aquela perna cabeluda, aquela coisa mais maluca, fantástica. Claro. E tubarão e etc. Então, assim- Como vocês veem, uma opinião assim de vocês, essa mudança de perspectiva que é muito clara para mim. Hoje em dia a gente não necessariamente quando se fala de... Ainda tem gente que torce o nariz, mas a aceitação e a compreensão desse tipo de filme mudou drasticamente nas últimas décadas. Sim, é difícil saber se isso é uma onda que vai passar, mas realmente eu acho que dá para dizer que nos últimos 5, 10 anos foi algo que se estabeleceu mais, realmente, essa aceitação dentro de uma narrativa mais mainstream, né, dos filmes fantásticos. Sim. E aí, no nosso caso mais específico, eu acho que a gente percebe muito isso e se anima muito com isso, que tá tendo uma renovação muito grande de público do Fantaspoa. Sim. A gente vê muita gente muito mais jovem que a gente indo muito e nas redes sociais falando muito. Então, eu acho que isso aí representa que talvez esse novo prisma sobre o cinema fantástico venha para ficar, assim, eu acho. E chega a ser engraçado, assim, ele falou desse pessoal tão mais jovem. A gente chega a ler comentários de pessoas muito jovens, na faixa ali de 18 a 20, falando sobre nós, escrevendo, olha aqueles tiozão que fazem o festival. E daí a gente pensa assim, pô, não é uma coisa... Estão bolados com a idade, né? Nós já passamos por isso, meus queridos, há muito tempo. Mas é pra nós, assim, ver essa renovação é uma coisa que a gente nunca imaginou que chegaria. Sim, é o maravilhoso, Nicolas costuma falar, João, quando a gente começou com isso aqui, pra nós talvez fosse... A gente gostaria que fosse o que é hoje em dia, mas era um sonho. E pra nós, muito de sonho na visão do inalcançável. A gente pegar, ele tá passando os trailers, passou agora o trailer de um filme tailandês chamado Levitando, que o título original é Paraperasuki. É a terceira sessão no mundo do filme, desse filme tailandês, que passou em Sundance, que fala sobre pessoas que são possuídas escutando música trance. Escutando trance. Escutando trance. E daí a importância que isso tem na cultura. Daí as pessoas ficam pensando, Fantaspoa é filme de horror. Cara, não tem uma cena de horror. Sim. É um filme belíssimo, é um filme que fala sobre tu conseguir te desvincular das tuas raízes e tu conseguir criar novas raízes, um drama assim fortíssimo, mas que tem todo esse lado que em alguns momentos do filme está assistindo o filme e essas pessoas que estão no trance, elas começam a viver coisas como elas estão se sentindo uma formiga, e elas se veem como formiga, e tu, enquanto espectador, começa a ver elas como formiga. Olha. Então, Interessante. o fantástico que isso consegue trazer E não pra nós... precisa consumir nenhuma substância para Sem ver esse substâncias, filme, né? Só trance. Incrível, exato. Só entrar no O trance. Cirar era um filme que passaria no Fantaspoa Eu também, tava né? pensando, Totalmente, Cirar. né? Bem no clima, assim. O que eu acho interessante
dessa gama do que o Fantaspoa foi, que isso que o Roger falou, que a gente vê do sucesso do cinema fantástico, é que sempre tinha aquela coisa, filme de terror, trash, mas aos poucos se vê o Fantaspoa e o cinema fantástico em geral investindo muito mais, assim, em dramas, em questões sociais. A gente vê a quantidade de antologias que tem hoje nos streaming, de filmes que tocam em questões sociais, em questões políticas, política principalmente. Para né? nós, que é fantástico, semana passada estreou um filme de um diretor russo lá dos Estados Unidos, que é, acho que Eles Vão Te Matar. Sim. Eles Vão Te Matar. A gente conheceu esse diretor russo quando ninguém conhecia, quando ele mandou para nós o primeiro filme dele para ter sessão depois de uns 3 meses da premiere. Sim. E veio da Rússia para cá 6 anos atrás. Aí passou 2 anos, foi no começo da guerra. Ele veio para cá e falou, teve um depoimento super lindo dele na noite de encerramento do festival. Tudo que eu sonhava quando começou a guerra era em poder voltar para Fantaspoa. Olha só. E 4 anos depois, tu tem esse cara estreando o filme dele no cinema em Hollywood, estando morando em Los Angeles e dizendo para nós o quanto a gente ajudou ele na carreira. Isso é muito bacana, um baita reconhecimento. Falando em guerra, eu vi ali na lista que tem um filme iraniano também, Sim. né? Tem Fala um pouco sobre Filmaço. ele, como é que Tem foi um filme iraniano e tem também, que é muito legal, um filme que é sobre uma imigração iraniana no Canadá. Sim. Que é o Estrangeira, que é um filme incrível, assim, que é sobre assimilação. É uma mistura de Meninas Malvadas com Carrie, que por si só já é fantástico. E no filme o horror se manifesta através da assimilação cultural, que é essa guria estrangeira que chega no Canadá com a família e aí sofre toda a pressão no colégio, tal. E conforme ela vai pintando o cabelo de loiro para se adequar, os horrores começam a surgir. É muito interessante. Pô, E o bacana. Sunshine Express? E tem o Sunshine Express, que é o filme iraniano que estaremos passando, que é uma loucura. É maravilhoso. Ele é quase um RPG em forma de filme, que são pessoas que elas entram tipo num reality show, que é tu estar num trem, cada um tem um papel para desempenhar, um personagem para desempenhar, até chegar numa ilha mágica fictícia, e aí o filme se desenrola para lados muito inesperados. E aí, quem conseguir chegar nessa ilha vai ganhar um prêmio que vai tirar, não só ele, mas tirar toda a sua família da pobreza. Então, todas as pessoas estão extremamente dedicadas a conseguir esse prêmio e elas não podem sair do papel, a não ser que seja nos intervalos. Então, o cara que é o guarda, ele tem que agir como guarda. O que é o ladrão tem que agir como ladrão. A menina... É um filme, assim, fortíssimo. E mesma coisa, zero terror, sabe? É um filme, assim, que ele pega muito no psicológico. É Bacana. isso. São 200 filmes, né, gente? São muitas histórias. Para Tem que ver qual é o endereço para a pessoa conferir ali o. Como é que a gente faz, as pessoas fazem para encontrar essa programação, comprar ingressos antecipadamente? No fantaspoa.com tem todas as informações, que são muitas, de Sim. todas as festas, atividades formativas, tudo que tem no Fantaspoa tá lá, Madrugadão, todos os filmes. No Instagram e no Facebook a gente posta muita coisa, a gente faz um post especial sobre cada longa, sobre os curtas também, então tem todas as informações lá também. Os ingressos, a partir de quinta, já vai dar para comprar na Cinemateca Capitólio e nos outros cinemas No também. caso, quinta-feira, dia 2, né? Isso. O pessoal pode comprar os seus ingressos diretamente na Cinemateca Capitólio, nos Cine Bancários e na Sala Paulo Amorim. E todas as atividades formativas e os meus filmes favoritos e também a sessão lá da História do Oculto, o pessoal pode comprar direto pela plataforma do Simpla, através do link que está disponível no Fantaspoa e no Instituto Link. Lembrando, as atividades são gratuitas. As formativas todas. são gratuitas, é só se inscrever na E a gente não pode esquecer que o Fantaspoa é uma apresentação do Ministério da Cultura e conta com o patrocínio da Crown Embalagens e do Banrisul, e é uma realização da nossa empresa, que é a Fantaspoa Produções, junto com o Instituto Ling, que está sendo muito parceiro, nos recebendo pelo 5º ano. E lá, junto com a equipe deles, principalmente com a Laura Koga e com a Andressa, a gente consegue criar algumas coisas que são muito especiais, como o Roger falou. A gente percebeu, as sessões musicadas não enchem tanto se elas estão sendo exibidas junto com os outros filmes. Então, vamos trazer sessões musicadas para antes do Fantaspoa. Daí a gente consegue proporcionar uma visão assim, do aquecimento do Fantaspoa, a preparação para o que vai vir. E agora, quando chegar aqui dia 9 de abril, a gente vai estar com todas as sessões acontecendo, com mais de 100 diretores presentes, então não percam. E a dica de ouro é assim, se programem, pessoal. Se vem o site, compre os ingressos, porque vai chegar o dia que tu vai ver aquele filme que tu vai querer ver e não vai ter ingresso. Então, não é porque a gente faz. Sabe, às vezes o pessoal... Eu sei por experiência própria, assim, que muitas vezes eu não consegui. Nós somos o único festival que a gente saiba que vai lá, se dá o trabalho assim, de colocar
tudo descrito da melhor forma possível, com trailer de todos os filmes. Então, se o pessoal quer ter uma noção antes, vai lá, vê o trailer, lê crítica na internet, fica sabendo sobre o que é o filme, sabe? E uma coisa que muita gente não sabe é que no segundo andar da Cinemateca Capitólio a gente tem uma lojinha com nossos produtos e um bar para quem quer tomar uma cervejinha, um cafezinho antes das sessões. Daí eu digo isso porque quem é old school e não quer ficar entrando no site, no Instagram, a gente vai ter folders com a programação disponíveis lá. É muito útil isso. É programação impressa e auditável. Exatamente. E o pessoal que reclama, o pessoal que reclama, por exemplo, a sessão do Carrie, ela vai ser dia 11, tá? A gente sabe que essa sessão vai esgotar. Claro, óbvio. Quando a gente passou o Rock Horror ano passado, os ingressos esgotaram 4 dias antes. Daí o pessoal fala, mas é venda na hora. Não, tá escrito, a venda é a partir do dia 2 de abril. Sim. Então vocês podem chegar no cinema a partir deste dia 2 de abril e comprar os seus ingressos. Não, tá tudo lá, gente, né? Fantaspoa.com. Isso. Exato. E eles são muito organizados mesmo, tá tudo lá direitinho. É só se informar que não tem ruim, não tem surpresa. Então, Fantaspoa, 22ª edição aqui na capital gaúcha, de 8 a 26 de abril. Vamos pedir, né, Marcelo, para os tiozões, Joões, ficarem aqui para o segundo bloco do programa. A gente vai continuar falando de cinema. O Marcelo vai dar umas dicas de livros e também vamos comentar algumas estreias dos cinemas, de uma volta de um grande clássico do cinema nas telas. E os Joões vão conversar também com a gente sobre isso. Já voltamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial? Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você, acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta aqui com Movida. Continuamos falando de cinema. Primeiro bloco, a gente bateu um papo trazendo algumas dos destaques, que são muitos, do Fantaspoa, 22ª edição do festival. E a gente está recebendo hoje aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, onde gravamos o podcast, o João Pedro Teixeira e o João Pedro Fleck, que são responsáveis, dois responsáveis aí pelo Fantaspoa, e eles estão conosco. Nós vamos continuar falando de cinema. Marcelo Perrone vai dar umas dicas de leituras cinematográficas que são o fino, né, Marcelo? Exatamente, são leituras recentes. Os livros também, de certa forma, são recentes. Mas de 3 grandes diretores, que todos nós aqui somos fãs e adoramos, e casualmente tem 3 biografias que chegaram mais ou menos agora, do final do ano para cá, que foram lançadas no Brasil. Eu começo aqui com Kubrick, Uma Odisseia, que é um livro lançado em 2025, por 2 pesquisadores, Robert Kolker e Nathan Abrams. É um trabalho mais de estofo, assim, de pesquisas acadêmicas, baseado muito em acesso que eles tiveram a arquivos do próprio Kubrick. Então é um livro, assim, digamos, mais convencional nessa campo da pesquisa. Ele fala a história da vida do Kubrick em ordem cronológica, passa em revista bastidores dos seus principais filmes, entrevista colaboradores, família. Então, para quem gosta de cinema e particularmente dos filmes do Kubrick, apesar da grande bibliografia que se tem, um diretor muito conhecido, dissecado já, nunca é demais fazer uma imersão nesse universo tão rico de filmes tão distintos em diferentes gêneros e muitas obras-primas, praticamente toda a obra dele são obras-primas. Depois, outro trabalho biográfico recente, foi lançado recentemente no Brasil, é o Cada Um por Si, Deus contra Todos. É um filme do diretor autobiográfico, escrito próprio de punho pelo Werner Herzog. E para quem conhece e curte a obra desse diretor alemão, que é um dos grandes mestres do cinema contemporâneo, ainda nativa, assim, com mais de 80 anos, ainda produzindo, é brilhante nos seus documentários, nas suas obras de ficção lá dos anos 70, como Fitzcarraldo e Aguirre e o Enigma de Kaspar Hauser. Inclusive, o nome do filme é o título
do filme alemão, o título em alemão do Enigma de Kaspar Hauser é exatamente esse, Cada um por si, Deus contra todos. E é o Herzog passa em revista a sua vida, fala dos seus filmes, faz os seus, digamos, devaneios filosóficos sobre o estado do mundo, o estado do homem contemporâneo em relação com a natureza, com a tecnologia, e a gente acaba conhecendo o processo de criação dele, que é um caldeirão, assim, né? Porque o homem não para nunca, tá fazendo filme na Europa, daqui a pouco tá subindo em cima de vulcão, daqui a pouco ele tá lá no interior da África, daqui a pouco volta para os aborígenes na Austrália. Tudo é assunto para ele, né? Tudo é assunto, e ele tem trabalho... Ele tem um Instagram ainda. Exato, ele tem Instagram? Ele criou recentemente. Sim, ele está trabalhando. Esse dia eu vi, ele tem um trabalho com jovens cineastas, que ele é tipo um curador, ele acompanha a gurizada para ensinar a fazer documentário, assim, ele é muito apaixonado por fazer cinema, assim, e isso é brilhante, assim, a gente é muito envolvente, assim, tu vê os filmes dele com essa ótica dele, assim, dessa pulsão criativa, assim, de um cara que ele não quer parar, ele quer a produção constante, assim. E o outro é um livro que é um livro dos anos 80, que acabou de ganhar uma nova edição no Brasil, que é a autobiografia do Ingmar Bergman, escrita por ele próprio também, aliás, já foi ditada por ele, é uma colaboradora, que também, a característica desse livro aqui, que é um livro que saiu agora pela Kozak, que é a editora que voltou ativa, e a primeira edição tinha sido da Kozak Naif, a antiga editora, que é uma edição lá dos anos 2000. E essa nova edição saiu agora em dezembro no Brasil. Lanterna Mágica. É Lanterna Mágica, que mostra, assim, basicamente como a vida e a obra do Bergman estão imbricadas, assim, né? Que todos aqueles traumas familiares, toda aquela pulsão existencial dele, assim, de tudo virou assunto para os filmes dele. A violência paterna, o esquecimento negligenciado pela mãe, a coisa da culpa religiosa, e como ele foi incorporando isso aos seus filmes. Para quem curte o Bergman, o livro é muito interessante porque ele vai meio que narrando ali passagens da vida dele que a gente acaba vendo refletida nos próprios filmes, né? Tipo Fanny Alexander, assim, é praticamente uma autobiografia dele, assim. Então são dicas aqui que eu dou, porque são muito interessantes esses livros para quem curte esses diretores. Eu particularmente gosto muito de de livros sobre cinema, de diretores, porque a gente sempre acaba aprendendo mais e motivando a conhecer as obras dos biografados. Não, excelentes dicas, Marcelo, de leitura. Quero colocar aqui para os nossos convidados, Marcelo, um desafio aqui para os Joões. Kubrick, Herzog, Bergman. Não o melhor, não é para dizer o que é melhor, que eu nem gosto desse tipo de coisa, não é o caso. Mas qual é o que vocês, né, mais se identificam desses três e por quê? O meu favorito é o Herzog. Disparado. Assim. Gosto muito dos outros, mas... Ele já é disparado. Não, mas eu acho que se fosse com outros, talvez eu balançasse mais, assim. Mas é que o Herzog, para mim, é uma obsessão desde a adolescência, assim. Eu escrevi minha monografia de graduação sobre ele, então... Por que, assim? Qual é a característica? Eu acho que, inicialmente, o que me atraiu com essa coisa de juventude era a rebeldia dele, né? Que ele ainda é um rebelde até hoje, né? Sim. O Marcelo citou esse curso que agora ele dá, né? Sobre cinema. E aí eu vi que entre as habilidades que ele promete ensinar no curso é arrombar portas e falsificar assinaturas. Então ele sempre foi esse enfant terrible, né? Esse cara subversivo. E depois, com a maturidade, eu fui me encantando cada vez mais pelos documentários dele, né? O que eu estudei, na verdade, na minha monografia foi o Caverna dos Sonhos Perdidos. Maravilhoso. Perdão, exato. Então, essa questão dele de analisar a banalidade da imagem, de estar sempre buscando uma imagem que espante, que cause fascínio, isso que é algo que me atrai demais no fazer cinema dele. Sim, e é o melhor 3D que eu já vi na vida, assim. Fantástico. Foi o melhor uso do 3D por um diretor não é nenhum James Cameron ou mas é o diretor que fez o melhor uso, para mim, pelo menos, do 3D. Assim, João. Cara, assim, não é tão disparado quanto meu amigo aqui, mas dos três eu escolheria Kubrick. Se eu dissesse alguém que eu fui aficionado durante a minha infância e que eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu consegui, que na época não tinha nem... VHS nunca tinha saído, né? E DVD também não tinha aqui. Daí eu consegui os primeiros filmes do Kubrick baixados.
Isso aí foi mais ou menos lá por 98, 99, que eu era viciado em baixar filme pra assistir tudo que eu não tinha conseguido ver na vida até Sim. então. E daí eu consegui ver com meu pai os primeiros filmes do Kubrick, que era um dos diretores também. Aí já pega todo o lado emocional. Da vida dele era o Kubrick, principalmente aquele, depois que ele faz os primeiros mais independentes ali, aquele momento do Caminhos de Glória, o Spartacus, Sim. aquela parceria dele funciona muito bem. E daí tu vai depois para Iluminado, 2001, até chegar na Maneira, que para mim talvez seja o grande filme dele, que é um filme que eu revejo sem parar, que é o De Olhos Bem Fechados, e como ele conseguiu Baita fazer... filme, né? Um baita filme. Mas como ele conseguiu fazer, já estando completamente... Não tem outra palavra, não, sabe? Meio louco e sem poder sair de casa. Não sei se vocês viram as caixas do Kubrick. Sim. No livro, só um parênteses, a esposa dele fala que tá associado, os médicos também falaram que ele morreu de tanto trabalhar no De Olhos Bem Fechados, que ele ficou tão obcecado que ele dormia 1 hora por noite durante o processo de realização do filme e chegou num nível de esgotamento físico que eles atribuem a isso, a morte dele. E a assim. prévia era aquela, né? Que as pessoas estavam... Muita gente não sabe, eu não sabia até ver o filme, um outro documentário que eu vi sobre ele, que era a questão de que foi um momento assim que o Kubrick já não saía de casa. Então, o Kubrick ficava em casa o tempo todo, e para poder achar todos os cenários, todas as locações que ele escolheu, ele tinha uma equipe de 3 fotógrafos, assim, de altíssimo nível, que iam e fotografavam todas as ruas para conseguir encontrar a casa onde ia ser a festa, o apartamento que eles iam morar. Isso, assim, mostra o que é a dedicação do cara a chegar ao ponto, e fazendo até uma piadinha com... que sexta-feira vai estar o John Malkovich aqui em Porto Alegre, de existir aquela história real que vocês Sim, tem o filme. provavelmente conhecem, que é o Color Me Kubrick, que quem no filme interpreta o O falso Kubrick. falso Kubrick é o John Malkovich, mas que era realmente essa história é real. Um cara ficou morando numa ilha, acho que foi uns 6 meses, dizendo que era o Kubrick. Como ninguém nunca tinha visto o Kubrick, ou não viu o Kubrick há muitos anos, ele dizia que era o Kubrick, todo mundo acreditava. Ele estava na alta sociedade da ilha, ele estava morando de graça no hotel, ele tinha conta em todas as lojas de roupa e assim foi vivendo, por causa da... Esse filme é muito legal, né? Bem, gente, olha, como a gente já falou aqui, são 3 baita indicações. Os livros são muito bons mesmo, muito bem escritos também. Gostamos do Bergman também, né? Só pra deixar claro. Eu fazer defesa do Bergman, que ninguém perguntou, não é o que talvez que eu mais gosto, de todos eu gosto, não sei, talvez difícil, o Bergman. difícil. Talvez seja realmente o Bergman, não sei tu, Marcelo. Eu iria com o nosso amigo João ali, com o Herzog. Pelo menos é o diretor que eu mais revi recentemente. Sim. E mas junto com o Kubrick ele também, que o Bergman eu adoro, mas eu tô falando de diretores com a obra inteira. Assim. O Bergman tem um período ali até os anos 50 que a obra eu acho irrelevante, aquele filme dos anos 40, até chegar lá no 7º selo ali. Concordo muito. Agora, Kubrick não tem. Não tem. Tu pega E o Herzog primeiro, também. e é exatamente isso que tu fala, sabe? São 2 coisas só do... Não defendendo meu candidato. Mas tu pega do primeiro até o último. É só- E em poucos filmes, é a pessoa que... Exato. Vocês podem analisar isso. É a pessoa que mais passeou por gêneros. Exato, Exato. gênero, Não, tudo que é gênero tem, né? E não tem filme ruim, que nem o Herzog. Assim, ele pode ter mais irregular, não sei o quê, mas todos os filmes são bons, assim. Bem, a gente vai continuar falando de cinema, agora vamos para uma estreia nas telas e que tem a ver, sim, com literatura. Vamos falar de A Cronologia da Água, que é o filme que marca a estreia da atriz Kristen Stewart atrás das câmeras, como realizadora, e é baseado num livro autobiográfico, livro de memórias, de uma escritora chamada Lydia Yuknavitch. E esse filme da Kristen Stewart, A Cronologia da Água, estreou em 2025, na edição do Festival de Cannes, do ano passado, na mostra Un Certain Regard. E é uma história super interessante, porque essa escritora americana, ela pega as suas memórias e coloca de uma maneira meio fragmentária, meio descontínua, numa forma narrativa que é, de um certo sentido, muito bem replicado pela Kristen Stewart, que também é roteirista do filme. E a autora, a personagem, ela tem traumas de infância, porque ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Ela tinha uma irmã e elas tiveram uma infância muito
violenta e muito marcada também pelo silenciamento desse abuso. Ela, no primeiro momento, né, Marcelo, busca na natação uma forma de se expressar, de se expandir, talvez se liberar desse ambiente sufocante caseiro, né, familiar, mas também ali ela vai sofrer assédio e, bem, aí a gente acompanha a trajetória errática dessa personagem e, como eu disse, o filme também replica essa maneira que é da memória, né? A ideia de que a memória é algo meio fantasioso, a memória nunca é exatamente fiel, a gente pode reformulá-la e ela é descontínua, né? Ela, às vezes ela é muito clara, depois ela pode ficar opaca, e essa atriz Imogen Poots, que faz a protagonista, né? Que faz essa personagem, está muito bem no filme. E eu me surpreendi, Marcelo. Eu, claro, quando eu fui assistir, antes de assistir, a gente já sabia que o filme tinha recebido boas críticas, mas a gente também nunca não sabe o quão pode dar crédito a esse tipo de antecipação, de resenha. Mas eu gostei bastante do filme. Não, eu achei uma boa, belíssima estreia, assim, segura, porque o grande risco, pelo que eu tinha lido de resenhas do livro, falar assim que é um livro muito difícil de adaptar, justamente por isso, que ele é umas memórias muito fragmentadas da pessoa, com os traumas daquela coisa, passou por tanta dificuldade que muitas das memórias que ela tem, ela tenta fantasiar que tu não sabe o que é verdade exatamente ou não, naquela narrativa que ela constrói sobre os abusos domésticos, né? E depois de toda essa canalização que ela fez para uma vida totalmente desregrada, né? Sexo e drogas e até se reencontrar e virar escritora. Então a gente acaba vendo, porque é um livro, é muito difícil essas adaptações que são em primeira pessoa, porque às vezes o diretor acaba indo pro off, que é uma muleta que tem, né? Para poder se segurar. Mas eu acho que ela conseguiu fazer bem, assim, a montagem é bem eficiente, a narração quando entra no tom certo. Acho que ela foi muito feliz, assim, acho que conseguiu fazer uma estreia sem essa... É o tipo de narrativa muito fácil de tu escorregar para uma afetação, assim, né, visual, de fazer essa coisa de focar muito no drama familiar, com atuações muito acima do tom, mas eu acho que a atriz está muito bem no filme, e eu acho que ela conseguiu fazer uma trama delicada. Por hora ela lembra a Sofia Coppola no Virgens Suicidas, assim, outra hora me lembrou o Terence Malick no Além da... Não, como é que é? O Árvore da Vida. Aquelas coisas de reflexão que vai e volta no tempo, porque uma hora tu tá vendo uma coisa no passado, daí daqui a pouco tu tá vendo aquela mesma cena, a mesma construção de plano no futuro. Aí tu fica meio confuso no início, mas depois tu começa a te conectar e saber que ela tá contando uma história que tá unindo passado e presente. Assim. Eu também muito no começo interessante. temia que o filme pudesse ser meio maneirista demais, abusando talvez de recursos visuais, assim, e da montagem, mas eu acho que é bem adequado. Tem uma montagem muito interessante que em alguns momentos acelera bastante e tem a ver com os espíritos, os ânimos da personagem, da protagonista, né? Mas depois ele retoma um ritmo mais convencional, digamos assim, narrativo. A fotografia e os enquadramentos também são muito bem pensados. Ela foi filmada em 16mm, depois eu vi, né? Por isso que ela tem uma granulação de filme caseiro, assim, o tempo inteiro, que é muito bacana. Assim. E que daí funciona como uma espécie de, né, diário, assim. Mimetismo do que é algo que é uma memória, que é algo relembrado. Então é uma cor, às vezes, meio desbotada. E o desenho de som do filme também é muito importante. O som dá uns gatilhos para ela também de memórias muito duras, né, que ela tem às vezes guardadas na personagem e muitas vezes são ativadas pelo som e que a gente como espectador também escuta e participa dessa experiência. O filme é muito sensorial. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme juntos. Não, ainda não. Ainda não? Recomendo. É muito legal e, sei lá, talvez
por que não poderia estar no Também aqui no tem Fantaspoa? toda a cara de Fantaspoa também. Esse, assim, esse é o paradoxo do Fantaspoa, né? Que porque- a gente não tem tempo de ver os filmes Exato. que estão sendo lançados. Mas e- esse filme tá chegando agora, chegando. tá Depois. tudo bem. Depois- Exato. Vocês, Daqui a não pouco vai já tá faltar. também nos streaming. Maio tá logo aí. E eu só acho legal só dar uma falada da Kristen Stewart, porque assim, é curioso, né? Uma atriz que começou fazendo filmes juvenis lá da saga Crepúsculo E tá super bem. e tá cada vez... Daí ela teve uma opção muito interessante, assim, que até o ex-namorado dela, que é o Robert Pattinson, também Sim. fez, que é misturar filmes mais blockbuster, sucesso, que ela fez na mesma época que ela trabalhava com o Olivier Assayas, diretor francês, e fazia o Branca de Neve e o Caçador. Trabalhava com o Woody Allen no Café Society, fazia outro filme. Então ela tá alternando os trabalhos dela de atriz, assim, com filmes bem autorais, com novos diretores, e filmes aquele para ganhar dinheiro, né? Que ela também não... Para pagar os boletos. Para pagar os boletos, né? E para poder fazer esses filmes bacanas, Muito assim, bom. né? Então, eu acho que é uma, digamos, condução de carreira muito bem feita, Muito assim, bem né? feito. E uma ótima estreia na direção e como roteirista. Exatamente. Só um comentário curioso nesse filme. Um dos personagens é o escritor Ken Kesey, que é um escritor americano que efetivamente foi professor da autora do livro em que o filme, né, A Cronologia da Água é baseado, né, que é a protagonista. E o Ken Kesey quando ele aparece no filme, ele já escreveu o romance que foi adaptado para o cinema e que o tornou famoso, que é Um Estranho no Ninho. Ele é o autor do romance, né? É vivido pelo Jim Belushi no filme. E é vivido pelo Jim Belushi, muito bem, né? O ator encarna o Ken Kesey. E, bem, a gente já comentou aqui, inclusive, no podcast anterior, né? O Cineclube Matinal, sobre O Estranho no Ninho, esse filme do Milos Forman, de 1975, que é um dos clássicos modernos do cinema. Então, a gente recomenda muito A Cronologia da Água, que é um filme aí de estreia na direção da atriz Kristen Stewart. E nós vamos falar agora, Marcelo, de né? Afinal é Páscoa, a gente nem comentou, né? Estamos aqui na Páscoa e com o diabólico Fantaspoa como assunto principal, né? Mas sim, é Páscoa. E entre os dias 2 e 5 de abril, agora, nesse período, nós vamos ter período, né, em que se comemora a Semana Santa, aí, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, a gente vai ter a volta às telas de um dos grandes filmes da época de ouro de Hollywood, que é Ben-Hur, esse épico, esse clássico, rodado originalmente em 70 milímetros, em, né, aquela tela gigantesca. Hoje em dia já não tem mais telas com esse tamanho, é difícil de encontrar. E é um filme, né, Marcelo, que concorreu, teve 12 indicações ao Oscar, ganhou 11. Só não ganhou de melhor roteiro adaptado, né, porque é baseado num romance histórico e que tem... né, se passa no século I, né, com Cristo e o cristianismo começando né, a dominar, a se expandir, pelo menos, ali no mundo antigo. E a gente tem uma amizade que vira depois uma rivalidade mortal entre um príncipe nobre judeu, o Judá Ben-Hur, vivido por Charlton Heston, e um amigo de infância dele, que é também um nobre romano, o Messala, que é vivido pelo Stephen Boyd, direção do William Wyler, e é um filmaço. Quem está nos assistindo também, não apenas ouvindo, já está vendo um trecho do trailer que tem a famosa corrida com... Que eu sempre chamei de biga, mas é quadriga. É quadriga, né? Porque são 4 cavalos, né? E que a crucificação de Cristo. E esse filme é incrível, né, Marcelo? Eu gosto muito. Maravilhoso. Sim, é curioso porque esse filme eu só fui ver no cinema depois de adulto, porque toda a minha memória afetiva de conhecer esse filme é pela televisão, com comerciais numa tela, uma TVzinha de 14 polegadas, que nunca deu a dimensão, né, desses filmes, porque eu só fui ver ele no cinema, mesmo assim acho que não era uma cópia boa, depois de adulto, ou adolescente, quase adulto, assim, nessas reprises que
que tinha aqui no cinema. E agora, a cópia, essa 4K, pelas resenhas que eu vi, diz que assim, é deslumbrante, assim. Diz que foi feito um trabalho de restauração, assim, como poucas vezes já se fez desse tipo de projeto, assim. Que é comum, tem vindo agora, a gente teve o De Volta para o Futuro, que não é um filme tão antigo, mas esses projetos, assim, de dar para uma nova geração, novas gerações, a chance de ver no cinema filmes que a gente só conhece da TV ou do vídeo ou do DVD, é impactante, porque daí mostra o potencial do cinema, né? Eu me lembro falando do Kubrick, quando teve aquele projeto Cinemark, veio Sim. 2001, eu fui ver, fiquei, imagina, o que é isso, né? Que é isso? Eu numa cópia dessas também, 4K, e eu me Teve no lembro... final do ano passado o Iluminado também. Iluminado Sim, teve Iluminado. também, então isso é muito bacana. Sempre quando tem esses projetos eu procuro ver, assim, porque são raras as chances da gente ver no cinema esse tipo de filme do jeito que ele foi feito para ser visto, né? No cinema, assim, com telão. E só por curiosidade, a gente era, obviamente, o filme de 1959, né? Obviamente não tínhamos ainda efeitos visuais digitais, né? Por óbvio. E cenas como, por exemplo, aquela antológica que nós vimos, que é a disputa, né, de corrida de quadrigas, que foi um negócio absurdo. Criou-se um set gigantesco. Quantidade de extras. 15 mil extras. Esse set que foi criado na Cinecittà, né, aquele estúdio antológico, histórico lá de Roma. Que levaram 5 semanas filmando. Imagina pagar lanche para tanta gente, assim. Só 15 mil extras. Hoje tu só bota tudo lá de programa, de um só template lá de exatamente, só vai dando clique nos bonequinhos e replica ali. O Gladiador fez isso, né? Já era no mesmo universo, assim, né? Já era tudo digital. Exato, né? Então, e outra curiosidade interessantíssima é que há uma tensão que é primeiro uma amizade fortíssima, quase de irmandade entre os personagens, né, do Ben-Hur e do Messala, e que depois, como eu disse, acontecem algumas coisas, o Ben-Hur acaba virando um escravo, depois ele volta para se vingar, etc. E há uma rivalidade que se torna, né, um antagonismo mortal entre esses dois personagens. E um dos roteiristas do filme, que não é acreditado, inclusive como roteirista, é o escritor norte-americano Gore Vidal, ele acrescentou uma questão de um subtexto de uma paixão homoafetiva entre esses personagens. E que um subtexto de que eles teriam tido na juventude um relacionamento amoroso mesmo, e que depois houve o rompimento, etc. Só que ele fez o Gore Vidal como roteirista, ele combinou que na atuação isso de alguma forma estaria colocado. Ele comentou apenas com um dos atores, né? O Stephen Boyd, que faz o Messala. Não quis comentar com o Charlton Heston, que era Sabia que o cara não ia topar. Não ia topar, provavelmente. Ele falou até com o diretor William Wyler. E então havia, conta-se, né? O Gore Vidal conta isso, etc. Que durante as cenas o Stephen Boyd dava, né, mais pistas de que o que os aproximava ia além da mera amizade, e o Charlton Heston não estava entendendo o recado. Deve ter né? ficado bem confuso. Ficou confuso. E isso, de alguma maneira, eu acho que imprime no filme, né? Realmente é muito forte, tanto a proximidade quanto depois a rivalidade, a rejeição que acaba acontecendo entre um e o outro. Então, é só no Natal que vai estar no Natal. Na Páscoa. Na Páscoa. Só no fim de semana da Páscoa. Só no final de semana da Páscoa agora, então, entre 2 e 5 de abril, né? Ben-Hur nos cinemas vale muito a pena ver. No intervalinho do Fantaspoa, procura. Filme rapidinho. Exato, isso quer dizer um filme curtinho. 3 horas e meia, passa um tempo. Passa assim. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco retornamos para a última parte, vamos dar algumas dicas da nossa agenda aí, do que está rolando de bacana em Porto Alegre, em cultura, nesse final de semana. E a gente, claro, além de esperarmos, né, ansiosamente pelo Fantaspoa, que é de 8, né, na verdade, até 26 de abril. A gente estava aqui, então, com o João Pedro Teixeira, João Pedro Fleck. Obrigado, meninos. Muito Valeu. obrigado. Valeu, Parabéns pessoal. pelo Fantaspoa. Valeu. Parabéns mais uma vez. Já voltamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial?
Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você, acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta aqui com o Movida e agora é o momento da gente falar da agenda. Final de semana está chegando aí, final de semana inclusive com um feriado, né? Sexta-feira Santa é feriado, temos então um final de semana mais esticado e a gente tem umas dicas culturais para você aproveitar melhor esses dias aqui em Porto Alegre. E aí eu tô aqui com a Olivia Gayer, que é da equipe da Matinal, trabalha lá com a gente na área da cultura. A Olivia sabe tudo aí do que está acontecendo na agenda e vai compartilhar com a gente algumas dicas. Olivia, quinta-feira, o que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ir quinta-feira à Começando noite? então na quinta-feira, vai ter o Bugarins, na opinião, que é um dos principais nomes aí da cena indie brasileira. Eles vão estar voltando com uma turnê especial, que celebra os 10 anos do disco Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, que é o segundo álbum deles. O álbum de 2016 está celebrando aniversário de 10 anos. E aí na quinta-feira, 2 de abril, véspera de feriado, às 23 horas ali no Bar Opinião, eles vão tá celebrando esse disco num show especial pra gente. Bugarins, Marcelo, uma das bandas novas, já não é mais tão nova, tá celebrando 10 anos de disco, né? Mas também não é uma banda das mais antigas e é um dos grandes nomes mesmo, como a Olivia falou, da cena índia. Eles são de Goiânia, né? Banda goiana. E eles recentemente tiveram também aqui em Porto Alegre, circularam pelo país, com um show muito interessante que era comemorando os 40 anos do Clube da Esquina, do disco Clube da Esquina, né? Uma banda que eu acho muito bacana. Também gosto deles, assim. Não conheço muitos dos trabalhos mais recentes, mas no início da carreira deles eu acompanhei mais, assim, gostava bastante. São muito influenciados por um som psicodélico, né? Então, às vezes, uma coisa meio hippie, assim, mas com também, ao mesmo tempo, com um acento moderno, um tom de contemporâneo. Então, acho que dá uma mistura muito bacana. E aí, na sexta-feira, o que a gente faz, Olivia? Bom, na sexta-feira tem a estreia mundial de Remix, que é o novo espetáculo aí da companhia de dança Débora Coker. Eles vão estar eles vão voltar ao Teatro Fiergs, é na sexta e no sábado esse. É uma temporada curta aqui em Porto Alegre. E o Remix é um novo espetáculo que celebra os... São 30 anos, 30 né? anos da companhia. Então ele revisita, assim, várias cenas icônicas de vários outros espetáculos, Vulcão, Rota, 4x4, Belly. Então eles incluem todas essas coreografias nesse novo espetáculo, assim, de aniversário. E é legal, né, Olivia, porque tem cenas que marcaram muito a trajetória dessa companhia, que é uma coreografia que tem uns vasos suspensos, que é do 4x4, que é um belo de uma coreografia. Tem também uma roda gigante que está em rota. Eles são uma companhia de dança que começou de uma forma muito atlética, muito vigorosa. As coreografias, né, eram muito ligadas literalmente com esportes mesmo, né? E também com cenários, cenografias muito impactantes. Então é legal algumas coisas, né, Marcelo, serem recuperadas. E é bem cinematográfico, assim, né? A gente falou muito de cinema aqui, né? Sim, eu me lembro de espetáculos dela que tinha bem isso da coisa da atlética, aquelas coisas de escaladas, de subir paredes, uma coisa muito de trapézios.
Estúdios. E eu acho, né, Rocha, que junto com o Grupo Corpo são as duas companhias mais referenciais Sem assim, dúvida. do Brasil, assim, né? E 30 anos. Mais longevas e referenciais. Exatamente, mais reputado assim, de dança contemporânea no país. É lá no Teatro da Fiergues, né? Como o Olívio já disse. Na sexta-feira vai ser às 8h30 e no sábado às 8 horas. Preste atenção, sexta-feira, né, dia 13 de abril, às 20h30, sábado, 4 de abril, às 20 horas, lá no Teatro Fiergues, fica lá na CIS Brasil, 8.787, lá. E aí no sábado... No sábado, a Alcione vem pro Araújo Viana. A Rainha do Samba vai subir de novo no Araújo. E é um show que tá reunindo os maiores sucessos da carreira dela. E ela também tá trazendo novas canções do 47º disco de estúdio da Marrom. 47º disco, cara, tem trajetória Marrom, né? Que é a cantora e uma grande figura maranhense, e ela também é trompetista, na verdade ela começou, né, Marcelo, como trompetista de jazz. Tem um documentário sobre ela que é maravilhoso, em que ela retoma essa trajetória, né? Filha de um maestro lá de São Luís do Maranhão. É muito interessante a trajetória dela. E aí foi para o Rio de Janeiro, tentou carreira como cantora meio de bossa nova, mas daí foi no samba que ela se encontrou e que se tornou essa referência. E tem né? um repertório, né, clássico, e é das últimas, né, é a chance de ver das últimas grandes intérpretes de samba no Brasil, assim, né. Num palco ao vivo. É da última geração das grandes intérpretes de samba, assim, das clásicas, né. E tá bem, esse tempo eu vi ela em algum especial de TV, assim, tá cantando bem. Isso. E ela é muito querida aqui no Rio Grande do Sul, assim, e sempre os shows dela são sempre muito calorosos aqui. Alcione no Araújo Viana, então, é isso? Sábado, 4 de abril, às 9 da noite. 21 horas. Perfeito. Quem quiser saber da agenda completa, como é que faz? A agenda cultural completa tá lá no nosso site, endereço matinal.org/agenda. Então é isso, gente. Estreamos o Movida. Finalmente, né? Finalmente, né? Já estávamos planejando, gestando esse podcast há muito tempo. Como dissemos, o Cineclube Matinal continua dentro do programa. Falamos muito de cinema. As sessões presenciais do Cineclube Matinal vão seguir aqui nos Cine Bancários. A gente passa um filme e comentamos, né, o Marcelo Perrone e eu, depois fizemos um debate com a presença e a participação de quem está nos assistindo a sessão, vai continuar, então o Cineclube Matinal segue, junto agora com o Movida, que, como eu disse, é uma produção da Matinal, que é realizada em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com Cine Bancários. O programa é gravado aqui na capital gaúcha, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone e Olivia Gayer. A produção é da Olivia Gayer, da Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, comandando todos os equipamentos de última geração, Diego Dornelles. E a gente faz o convite aí para você nos seguir, né? Seguir o perfil, o novo perfil aí do Movida lá no Spotify. Também confira o nosso site, o site da Matinal, o endereço é matinal.org, e nos siga nas redes sociais. O nosso perfil é o @matinaljornalismo. Toda quinta-feira, então, agora, você está convidada a assistir, acompanhar um novo episódio para ficar por dentro do que está acontecendo em arte, música, cultura, entretenimento, cinema, aqui em Porto Alegre e também no mundo, né? É isso, gente. É isso aí. Isso aí. Vamos nos despedir. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.